mais um Viralizar Pod e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Temos duas convidadas, que é a Andréia, que foi uma paciente de câncer e vai contar tudo sobre o procedimento, de como foi para ela descobrir tudo. E a doutora Ana Carolina de Mello, Ana Carolina Nobre de Mello, doutora oncologista da Rede Dor do Rio de Janeiro. Oi, Déia! Oi, gente, boa tarde. Estou aqui realmente compartilhando com vocês a minha experiência e aproveitando que esse momento é um momento de Outubro Rosa, né? Na verdade, todo momento é o momento da gente se prevenir, da gente se cuidar, da gente se amar, mas em especial eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui espelhando para vocês, né, transmitindo toda a minha trajetória nesse processo. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com a Andréia, a gente falar um pouco do câncer de mama, né, da prevenção e tudo. Eu acho que isso é muito importante para a gente desmistificar isso e ajudar as pessoas a fazerem um diagnóstico precoce, porque é uma doença que é curativa. Então, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a sua presença, é muito importante pra gente, tá bom? Eu vou começar fazendo uma perguntinha pra Andréia. Amiga, como que foi quando você descobriu que tava? Qual é a reação, qual é o sentimento que dá? Na verdade, o câncer e agora, né? Essa é a sensação que a gente tem naquele momento que a gente descobre. A gente tem muito medo, isso é natural. Não posso vir aqui dizer para vocês assim, não dá medo. Dá medo. A gente entende que é uma sentença de morte, que a gente vai morrer. E embora a gente seja cercado de amor, seja cercado de carinho, quando a gente fala para alguém que a gente está passando por esse processo, as pessoas olham para você como se você já estivesse morrendo. Meu Deus! Nossa! E assim, não é aquilo que a gente precisa naquele momento, né? Na verdade, a gente precisa de apoio, a gente precisa de segurança. Por isso é importante também a gente ter um bom acompanhamento médico, a gente saber quem vai estar acompanhando. Então, assim, o médico, 50% é da gente, né? 50% é a medicina, é o médico, porque ele te incentiva, ele te motiva, ele otimiza todo o tratamento. E isso é muito importante, porque você saber a realidade, saber o seu contato diretamente, você poder falar a verdade, você sentir a verdade da pessoa que está te acompanhando, isso é muito importante. É por isso que eu hoje estou muito feliz da médica que me acompanhou nesse processo, estar aqui e poder testemunhar não só a minha vivência, né, o meu processo, como também tudo que ela vivencia no dia a dia dela, né, doutora? Sim. Eu percebo assim que tem todo um mito, né, da doença, né? Porque quando você fala a palavra câncer, né, câncer não é uma doença só, são mais de 100 tipos de doença, mais do que isso, na verdade. Só o câncer de mama a gente tem muitos tipos. Então, mas tem todo um preconceito com câncer, né? Então todo mundo acha que câncer, vou morrer aí agora, mas não é uma doença que é muito vasta e assim, na maioria das vezes a gente, 90% das vezes a gente diagnostica precoce e a pessoa fica curada. Só que aí tem alguns casos que mais graves, com doenças mais graves, tipos de câncer mais graves, que tem às vezes uma chance maior de recidiva e um prognóstico pior. E aí, só que todo mundo só lembra dos casos ruins na TV. Eu até fico brincando, assim, algumas vezes eu falo dos pacientes, falei, gente, ninguém fala, tô curada de câncer, não sai falando, tô curada, assim, mas aí você acaba vendo mais notícia, o fulano tá com uma doença grave, e aí você vê mais a notícia ruim às vezes do que a notícia boa, e aí eu acho que ajuda nessa questão do preconceito. Então acho que é importante a gente desmistificar a doença, sabe? Sim. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta. Como é para você dar a notícia para o paciente? Assim, vocês têm um ritual? A pessoa tem que estar acompanhada de alguém? Qual é o procedimento para dar a notícia? Eu acho que é um pouco do feeling da gente, assim, eu acho, porque o ideal, eu até estava conversando esse dia com um médico da clínica médica, tinha uma paciente com um diagnóstico recente, eu falei, é melhor de repente eu dar o diagnóstico, porque às vezes o outro médico fez o diagnóstico e encaminha para o oncologista. Sim.
E eu comecei a olhar, às vezes, assim, espera que eu dou o diagnóstico, porque eu pelo menos vou falar como é que é o tratamento, e a pessoa vai se sentir talvez mais acolhida, e vai entender o que vai acontecer, não vai ficar, tô com câncer, e agora? Entendeu? Ela vai saber, não, agora é isso, vamos fazer isso, vai ficar curada. Eu acho que é diferente receber a notícia dessa forma do que só saber, não, tô com câncer e agora, até ir no médico para poder saber o que vai acontecer. Eu acho que é um tempo muito árduo para o paciente ficar imaginando várias coisas, jogando no Google, e aí vendo várias coisas que não são reais, e aí fica confundindo a cabeça. Então, assim, eu acho que você ter o diagnóstico e sabendo um pouco de como vai ser o tratamento, isso acho que ajuda um pouco. Não sei o que a Andréia acha disso. Não, é verdade. Eu lembro exatamente que em algum dos momentos a senhora falou comigo, para de olhar no Google. Porque realmente isso é uma consequência natural, porque a gente é um desconhecido, né, pra gente. É um desconhecido, é um novo, é como a gente entrar num campo de batalha com vendo nos olhos. A gente não conhece o nosso inimigo. Então, assim, o nosso médico, eles são os nossos olhos diante daquela situação, diante daquela batalha. É por isso que a gente tem que ter total confiança no profissional que está nos acompanhando, porque e esquecer realmente essa questão de procurar no Google, procurar resposta, porque são diferentes, né, doutora? Cada um câncer é diferente do outro, então, assim, o que vai te mostrar no Google não é o tipo que você está ali fazendo o seu tratamento. E cada pessoa reage de um jeito, e isso... Depende de onde procura, na verdade. Eu acho que até olhar, não vejo problema. Eu acho que assim, só tem que tirar as dúvidas com o seu médico. Sim. Entendeu? Agora não pode olhar sabendo que pode estar procurando um lugar errado e está vendo uma coisa totalmente errada. Que não é então, melhor olhar com ela, né? E aí pergunta ao médico se é aquilo mesmo, ou pede para o médico uma fonte que seja confiável, entendeu? Isso eu acho que informação é sempre importante. Muito. Mas eu acho que tem que ser em sites que sejam confiáveis, né? Entendi. Eu gostaria de médicos ou de sociedades médicas, né? Eu gostaria aqui de enfatizar que o que aconteceu comigo foi o diagnóstico precoce. Então, eu, em março de 2021, tinha feito meu preventivo, mamografia, porque eu já tinha meus 40 anos, a mamografia digital, ultrassonografia, e eu não tinha nada. Em outubro, eu senti um nódulo no seio e já era câncer. Então, assim, foi menos de um ano. Então, aí vem a importância do diagnóstico precoce, né? Da gente se tocar, da gente se amar, da gente conhecer o nosso corpo, da gente identificar alguma coisa diferente. Foi isso que me ajudou. Então, é muito importante a gente fazer a prevenção, se cuidar, né? Realmente se tocar. E o diagnóstico precoce, eu acredito, eu não sei estatisticamente, a doutora está aqui para dizer. Eu ia perguntar isso, a próxima pergunta é essa. Eu não sei estatisticamente, a doutora está dizendo aqui, mas assim, o percentual de chance que a pessoa tem de sobreviver e de vencer isso com o diagnóstico precoce, eu imagino que seja infinitas, porque o tipo de câncer que eu tive... Não, mais de 90%. Foi muito grave, não foi, doutora? O tipo de câncer que eu tive. Sim, sim. Demorasse para o diagnóstico. E se eu demorasse para o diagnóstico, eu poderia sim ter morrido, né? Se demorasse bastante. Então, né? foi um diagnóstico bem grave. Então, assim, como eu descobri? Na verdade, as células são graves, né? Elas têm um potencial de levar uma doença grave se a pessoa não diagnostica. Mas se ela diagnosticar precoce, estiver só naquele local, ela opera e aí depende do caso, do tamanho, né, que a gente normalmente discute, para ver se tem que fazer químio antes, ou opera e faz químio, e aí vai depender do tipo, do câncer, do tamanho, de vários fatores. Então, assim, mas é um tipo de célula que se você não tratasse, ficasse um ano sem fazer nada, aí tinha um risco de dar metástase, um risco futuro. Doutora. Mas mesmo assim, é importante falar que mesmo uma doença avançada hoje de câncer de mama, a gente tem paciente há anos virou uma doença crônica, entendeu? Entendi. Tem paciente, sei lá, há mais de 10, 15 anos com metástase super bem, entendeu? Entendi. Então também é importante saber isso, caso, né, tem alguém tem um diagnóstico de doença já mais avançada metastática,
o câncer de mama mudou assim completamente. Então não virou uma doença crônica, que nem, por exemplo, pressão alta e diabetes. Ninguém cura da pressão alta e da diabetes. É mesmo, né? Então, se você não tratar, aquilo pode complicar e a pessoa pode ter um risco de vida futuro. Mas se tratar, não vai ter um risco de vida. Então, a gente consegue, né, prolongar o tempo, muito tempo do câncer de mama, né? Diferente de outros tipos de câncer. Então, assim, câncer de mama evoluiu já bastante. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu tenho uma amiga que teve também um câncer de mama e a gente estava num determinado lugar, ela dançando, né, participando de tudo, e no dia seguinte ela foi ao médico para fazer um exame de rotina com relação ao câncer, e ela ficou internada, ela estava com trombose e quase morreu, do nada, assim, de repente. Como que acontece esse tipo de trombose, assim, que a pessoa nem percebe, não sabe? E foi por conta do câncer? Foi por conta do câncer a trombose? Então, o câncer aumenta o risco de trombose, tá? Então, a gente tem mais um câncer mais avançado tem um risco maior, né? Até o precoce também pode ter. Mas ele por si só aumenta um pouco o risco, assim, de trombose. E aí, por isso que tem que ser investigado, tem que ser tratada a trombose, normalmente faz 6 meses de tratamento, faz remédio meio para afinar o sangue. E ele realmente... Mas a trombose, o paciente internado também muito tempo, acamado, também aumenta o risco. Mas ele realmente Mas o câncer por si só aumenta o risco. Mas ele a trombose ela não dá nenhum sinal de que está acontecendo, alguma coisa assim? A trombose, normalmente, ela começa na perna, na panturrilha, por exemplo. Aí o paciente pode sentir a perna inchada. Normalmente, uma perna está mais inchada que a outra. É esquisito, né? Porque, normalmente, quando a gente anda muito e tal, ou incha mais por causa da pressão, descontrolada, então as duas pernas. Mas se uma perna estiver muito mais inchada que a outra, tem que ir na emergência afastar um quadro de trombose. Entendi. E com dor também. E aí o problema é que esse trombo da perna, ele pode subir para o pulmão. E aí que dá o risco de vida. Porque quando vai para o pulmão, ele atrapalha, dependendo de parte do pulmão que ele pega, ele pode atrapalhar muito a oxigenação. E aí pode ter a questão do risco de vida, entendeu? Entendi. Por isso é importante sentir alguma coisa assim, inchou a perna. Normalmente quando o paciente é ligado com uma perna mais inchada que a outra, a gente manda para emergência. Na maioria das vezes não é nada, mas a gente não pode correr o risco de ter uma trombose e não fazer o diagnóstico. Entendi. Hoje, estatisticamente, doutor, o câncer de mama, ele está em qual classificação? De mais frequência? Isso. Ele é o mais frequente, né? Em 1 em 4 cânceres, né, de todos os cânceres, em 1 em 4 é o câncer de mama. Então, a importância... De 4 pessoas com câncer, 1 é câncer de mama. E também, estatisticamente, é o que tem a maior chance de cura. Se diagnóstico precocemente, né? É um dos precoces, sim. É um dos que tem mais chance. E a procura... Você pega lesão precoce antes dela sair da mama e ir pro gânglio, né? Então, você consegue, do gânglio, sim, você consegue pegar ela bem precoce, os tratamentos estão bem avançados, né? E a procura das pessoas está sendo precoce ou qual é a proporção? Sim. Está sendo... Eu acho que sim, eu acho que assim, as mulheres elas têm uma consciência melhor de fazer exame do que os homens, né? Então, eu acho que com a outubro rosa e tudo isso, acho que as pessoas têm procurado fazer mamografia e têm feito a prevenção, né? Acho que para mama isso é bom, para intestino menos, assim, poucas pessoas fazem colonoscopia. É porque não é a prevenção mais tão bom de fazer. Mas é mais invasivo, no meu caso, doutor, eu senti o nódulo, né? Mas assim, quais seriam outros sintomas, por exemplo, que a gente deveria ficar atento, caso a gente observasse no nosso seio? Sim. Então, o ideal é que não sinta nada, né? Que nem sinta o nódulo. No seu caso, foi um caso mais atípico, porque você tinha feito os exames e não tinha dado nada no exame e apareceu de uma hora para outra, né? Isso pode acontecer, mas por isso que é importante também examinar, é importante todo mundo se conhecer, até porque a gente só faz a mamografia depois dos 40 e às vezes tem paciente com diagnosticado antes dos 40. Então, eu acho que o autoexame é importante nesse sentido. Mas o exame que mais impacta no benefício da paciente ficar curado é a mamografia.
E ultrassom de mama, prevenção. Porque você pega antes de ser palpável, então a lesão vai ter menos de 1 centímetro. Então, quanto antes, é mais chance de ficar curado. Então, assim, o que eu espero, o ideal é que a gente não tenha sintoma. No máximo, sintoma do palpar um nódulo. Porque aí, os outros sintomas vão só se dar numa doença mais avançada, que seria, por exemplo, dependendo se o paciente teve metástase pro fígado, metástase pro pulmão, aí cansaço, metástase óssea, dor nos ossos, entendeu? Mas isso é mais raro, que uma doença mais avançada. Mas tipo, entendeu? se eu observar alguma secreção saindo do bico do seio, ou vermelhão na mão... Você diz local, né? Isso, local. Vermelhão, inchaço, aquela que a gente chama pele em casca de laranja, que a pele fica inchada, né? A saída de secreção, sim, a simetria de uma mão com a outra, né? Tudo isso acho que tem que ir no médico para investigar. O câncer masculino, qual é o mais comum? Próstata. E tem uma procura deles de Tem, prevenção? o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata tem uma questão um pouco diferente. Porque muitos dos cânceres de próstata são cânceres que dão um paciente muito idoso e que o tratamento às vezes não impacta tanto, não tem risco de vida. Então, o que deve ser feito nos homens mais velhos, assim, acho que tem que ter um acompanhamento com o urologista e discussão com o urologista de fazer o acompanhamento do câncer de próstata. Se vocês repararam que o Novembro Azul deu uma diminuída, entendeu? Porque o guideline das sociedades, hoje em dia, de câncer de próstata, é de discutir com o paciente o benefício do diagnóstico. Porque às vezes você vai diagnosticar um paciente de 80 anos que tem um tumor muito de baixo grau, porque não vai dar nada nele, aquilo só dá angústia de ter o diagnóstico, e enfim, que teoricamente você poderia só acompanhar. Mas aí, tipo, em paciente que tem história familiar importante, aí já muda, porque um câncer de próstata em um paciente mais jovem já é muito diferente do paciente idoso. Então muda um pouco, sabe, a prevenção do câncer de próstata em relação ao câncer de mama. Câncer de mama, todo mundo acima dos 40 anos tem que fazer mamografia anualmente. E homem também tem câncer de mama, né, doutora? Homem também tem câncer de mama, né, doutora? Tem, mas é mais comum em famílias que têm uma história familiar importante de câncer de mama. É mais comum pessoas que têm a mutação, por exemplo, do BRCA, aquela mutação que a Angelina Jolie tem, enfim, que na época ela fez cirurgia, para prevenir e tudo mais. As famílias que têm essa mutação têm maior risco de câncer de mama no homem. Entendi. Vamos falar de coisa boa agora, doutora. Como enfrentar esse momento, né? Eu passei por isso e eu acho que eu passei de uma forma, assim, bem leve, porque a senhora me acompanhou e sabe, porque eu queria muito viver, né? E eu não ia me entregar jamais. Então, eu busquei o meu tratamento, eu tinha confiança nesse tratamento e eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu acho que o principal foco, o principal ponto ali naquele momento é a gente estar bem de cabeça, não se entregar. Porque se você se entrega, realmente parece que a doença vai tomar conta de você, você vai sentir a dor, você vai se sentir prostrado após a quimioterapia. Eu lembro exatamente de quando eu chegava lá no Oncologia, tanto no da Gávea quanto no Oncologia Dora em Botafogo, que as meninas, eu ia toda arrumada, de salto, e as meninas falavam assim, nossa, você é a única pessoa que chega aqui assim, que chega aqui falando com todo mundo, que chega aqui feliz, gente, eu tô vindo ganhar vida, eu tô vindo buscar a minha cura, como é que eu vou chegar aqui triste? Sabe, eu nunca olhei para a quimioterapia como malévola, como algo que fosse me deixar arruinada, como algo que fosse me deixar prostrada. Muito pelo contrário, toda vez que eu sentava ali, que eu ia para aquela sessão, eu me sentia renovada, eu me sentia ganhando vida, eu me sentia assim, menos uma sessão, mais um dia que eu tô ganhando. E foi assim que eu passei por esse processo. E assim, eu viajei, eu tomei minha cerveja, eu
fiz as E coisas... pode tomar cerveja no processo? Pode. Né? Pois é, as pessoas falavam... Não encher a cara, né? Isso você tinha que falar pra André. Falou pra André, não é isso? As pessoas sempre Mas assim, falavam... a quimioterapia já é muito difícil, né? Uhum. Então, assim, eu normalmente oriento a pessoa a comer saudável, não exagerar, né? McDonald's todo dia. Mas assim, eu acho que muda o paladar, então também não dá pra gente ficar Proibir tudo. querendo que tenha uma dieta muito restrita. Eu acho que na quimioterapia tem foco em tolerar e passar o tratamento. E eu acho que a cabeça, como a Andrea falou, faz toda a diferença mesmo. As pessoas que têm uma cabeça mais positiva, elas tendem a ter menos efeito colateral com o tratamento. Então isso faz muita diferença. E a Andrea estava de parabéns mesmo, porque ela ia com energia muito boa lá pra clínica. Mas eu confesso que eu não seria a Andrea, não. Eu ia ficar mais nervosa. Na verdade, por mais que eu tenha pensamento positivo, eu ia ficar mais nervosa. Na verdade, a gente só sabe a força que tem quando a gente passa pelo processo, né? Mas a gente não pode em nenhum momento desmotivar, a gente não pode desacreditar, a gente não pode se entregar. A chave está aí. Na nossa luta, na nossa força, a gente lembrar quem a gente ama e quem nos ama e a nossa vontade de viver. Aquele ali é um momento, é um processo que a gente tem que passar. Ninguém vai passar pela gente, só que nós vamos escolher como nós vamos passar pelo processo. E eu escolhi passar pelo processo da maneira mais suave possível. Então, eu acho que isso sim me ajudou muito. Eu tive apoio da minha família, eu tive apoio da doutora Ana, que foi assim, nossa, excepcional na minha vida. Às vezes eu até chegava um pouco desacreditada. Ela, Andreia, dissolveu, Andreia. Lembra, doutora? Ela me tocava. Lembro. Ela me tocava e ela falava assim, nossa, a quimioterapia está respondendo, o tratamento. Ela vibrava de uma tal maneira que aquilo ali me enchia meu coração de esperança. Me enchia de fé, de muita coisa boa. Eu saía dali melhor do que eu tinha entrado. Eu já estava na expectativa positiva, eu já estava esperançosa e eu saí ainda muito melhor. Então, assim, doutora, aqui eu gostaria, em rede nacional, de te agradecer mais uma vez. Eu faço isso sempre. Mas, assim, por todos os dias que a senhora me acompanhou, pelo seu papel importantíssimo na minha vida e na vida de todas as pessoas que a senhora já ajudou com o processo de cura. Eu tenho certeza que a senhora faz a sua profissão com amor, com muita dedicação, e assim, eu tenho muita gratidão, orgulho de ter tido a oportunidade de ter sido acompanhada, mesmo que numa situação difícil, sido acompanhada nesse tratamento pela senhora. Eu tenho a honra, Andréia. É uma honra de ter sido escolhida, né? Eu estou muito feliz que esse nosso momento agora saiu do papel, porque já era algo que a gente queria há muito tempo lá atrás, né? E a gente nunca tinha conseguido, e parece assim que agora encaixou tudinho e foi o momento certo. Então, assim, estou muito feliz da gente ter tirado do papel e estar vivendo esse momento junto. Obrigada, Kelly, por nos proporcionar esse momento aí no seu programa. Que bom, fico feliz. Eu que agradeço a participação. Posso fazer uma pergunta? Claro. Posso fazer, André? Pode, por favor. Qual a parte você achou mais difícil? Porque, assim, eu tenho a impressão que algumas pacientes ficam mais abaladas, na verdade, quando acaba a quimio e fica acompanhando, do que quando recebe o diagnóstico que está focado no tratamento. Eu ia perguntar para você se quando acabou você sentiu alguma coisa, assim, que eu sinto que os pacientes às vezes ficam, depois que acaba, que ficam às vezes mais tristes, enfim, não sei, o que você percebeu alguma coisa? Sim, eu tive alguns momentos, né? E assim, o recebimento do diagnóstico, para mim, foi o momento mais difícil. Como eu comentei aqui no início, é o novo. Então, assim, é o desconhecido, eu não sei como é que vai ser, eu não tinha o conhecimento de um médico, eu não tinha indicação de ninguém, eu não sabia por onde começar. Então, para mim, foi o momento mais difícil. Depois que eu já estava todo no meu cronograma lá, no protocolo, e quando acabou, e assim, durante a quimioterapia, que eu fiz aquelas sessões vermelhas e que eu fiquei um pouco mais prostrada, a sensação que a gente tem é que talvez a gente não vá aguentar por históricos,
né, que a gente já ouviu de alguém, porque isso, aí a gente vê aquelas pessoas assim bem prostradas, magras, debilitadas, e tipo, será que eu vou ficar assim? Como eu falei, é um novo, então dá aquela insegurança, aquele medo. E quando eu acabei, eu tive a sensação de alegria, porque eu passei por todo o processo e eu estava bem. Então eu não tive medo quando acabou, eu tive medo quando eu comecei. Ah, que bom. Quando eu acabei... Não, eu tenho curiosidade, né? Não, mas realmente você ficou Porque super tem bem, alguns assim. pacientes que ficam assim, e agora? E ficam entrando um pouco... Eu não sei, eu não sou psicóloga, né? Então, mas seria legal a gente fazer também uma reunião com uma psicóloga. Mas que para algumas pessoas tem momentos difíceis, varia, né, de pessoa para pessoa, né? A senhora falou aí numa questão da psicóloga, e eu gostaria de detalhar, né, de enfatizar, que realmente é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar para nos acompanhar. Então, assim, porque acaba a gente sobrecarregando, a gente acaba sobrecarregando o nosso oncologista, mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A nutricionista para nos acompanhar na alimentação, a gente precisa do psicólogo, sim, para ajudar ao direcionamento do nosso pensamento, porque a gente fica meio perdido. Então é importante que a gente tenha um psicólogo, sim. É importante que a gente tenha um personal trainer, porque a gente precisa cuidar da nossa parte física, porque os nossos ossos ficam debilitados, é um tratamento muito invasivo, bem agressivo, então a gente se sente um pouco debilitada. Pode falar, doutora? E diminui a fadiga, né? Assim, não tem remédio para o cansaço da quimio, para fadiga. E a atividade física é uma das poucas coisas que ajudam na fadiga da quimioterapia. Então, por isso é importante. Personal trainer, eu não tô com cabeça para personal trainer agora. Não, ele é tão importante quanto todos os outros que fazem parte da equipe multidisciplinar, porque você tá ali em cima de uma cama às vezes, sem disposição para nada, e aí tem um profissional que tá, não, vamos devagar, mas vamos sempre, né? Vamos fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco você tá andando normal, você tá fazendo suas atividades normalmente, às vezes você tá, daqui a pouco até correndo. Não, eu saía da minha quimioterapia às vezes e ia lá para Copacabana, para os quiosques, porque eu não queria chegar em casa prostrada, eu queria esparecer minha mente primeiro, antes de ir para casa. E é isso. É melhor do que remédio, né? É melhor do que remédio, sim. Então, é muito importante que a gente tenha, sim, um acompanhamento multidisciplinar. Não abra mão, é fundamental para o seu processo. A nutricionista, eu lembro que eu não tinha nem airfry na minha casa, e a nutricionista falou assim, se você puder, você compra uma airfry. Aí eu fiquei assim, né? Por quê? Compro, doutora, por quê? Ela ali, você vai ver como você vai eliminar a gordura da sua alimentação, seus alimentos vão ficar muito mais saudáveis, não altera o sabor, não. Então, assim, quer dizer, foi uma dica da nutricionista, eu não tinha na minha casa. Então, ao invés de comer aquela comidinha lá insossa, ruinzinha e tal, não, comecei fazendo airfry e eu trouxe esse hábito para minha vida, né? No começo eu não tinha esse hábito, hoje ele faz parte da minha vida. Então, não é só no momento do seu tratamento, você tem que ter realmente uma virada de chave, uma mudança de hábito em todos os sentidos, não só na parte alimentar. Você tem que ter a preocupação com o seu sono. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha demais, vira madrugada, estudando, trabalhando. Não, nosso organismo é uma máquina, ele precisa descansar. Senão ele vai gritar em algum momento, de algum jeito. E às vezes não é só no câncer, às vezes é num estopim de um estresse, num pico de estresse, ou qualquer outra situação. Então, assim, é muito importante que tenhamos, sim, cuidado com a nossa vida, que nos amemos cada vez mais. E é isso, que a gente traga realmente uma virada de chave, não esperar um câncer acontecer para que a gente faça isso por nós, e sim, a mudança é agora. O que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer para melhorar minha vida hoje? E assim, é qualidade de vida, é o mais importante. Doutora, você tinha separado umas coisinhas importantes que a senhora falou. A senhora podia falar o que era? Pode ser, na verdade, acho que a gente já falou bastante, né? Tô pensando aqui do que você já tinha separado. Aqui, bom, da mamografia, o que a gente tem que fazer, né? Acho que para prevenção, né?
Eu acho que quais são os exames, na verdade, que a gente faz para prevenir agora todos os cânceres, né? Eu acho que a mamografia, o preventivo, né, que é importante, a colonoscopia depois dos 45 anos, o fio da colonoscopia, porque muita gente deixa ela de lado e você pega um pólipo antes de virar um câncer, né? Normalmente o câncer de mama você já pega com um câncer de mama precoce. O câncer de intestino você pega antes de uma lesão pré-maligna, que é um pólipo, e você tira e a pessoa fica curada. Então, é importante fazer esse acompanhamento, né? Fazer sempre os testes de sorologia para hepatite, porque tem hepatite que aumenta o risco de câncer de fígado, e dermato também todo ano, para quem tem pinta, bastante também fazer esse acompanhamento uma vez por ano é importante. Acho que é só importante falar um pouco dos exames de rastreio, né? E quem tem história familiar, também procurar um geneticista, que é um médico especialista que ele avalia não só câncer, como outras doenças também, para ver se a pessoa tem risco e saber se ela tem que fazer exame antes da população normal também. Quanto tempo em média dura acho que é isso. A quimioterapia? Depende do tipo. Tá? Depende do tipo do câncer, do protocolo, da localização, mas em torno mais ou menos de 4 a 6 meses de tratamento. Com relação ao câncer da Preta Gil, que eu estava comentando com a senhora um pouquinho antes, a senhora pode explicar um pouquinho como é, como descobre, como que é o tipo de câncer? Eu li por alto, né? Ela teve um câncer de reto, né? O reto é a parte que fica no final do intestino grosso e desemboca no ânus, né? E aí o câncer de reto é um câncer que é super... a gente pode prevenir com a colonoscopia, né? E parece, pelo que eu vi na mídia, que ela falou que ela fez, na verdade ela fez quimioterapia antes, e aí depois foi para rádio, e aí parece que operou, e agora ela voltou a doenças com metástases, mas eu não sei bem aonde, porque eu realmente não vi. Foram os pacientes que foram me contando, né? Então, mas pelo que eu entendi, era uma doença já mais avançada localmente, porque eu vi relato na internet, não sei se é verdade, né, foi um relato, que ela já tinha sintomas há bastante tempo de fezes em fito, ou seja, o intestino é um tubo, né, e aí no final do intestino, onde já é o reto e a parte final do intestino, as fezes já estão duras. Então, para ela passar, ela precisa, aí acaba que as fezes formam fitas, né. Então isso é um sinal de fezes em fita e sangramento. É importantíssimo, voltou, né? É importantíssimo procurar um prócto ou um gastro para poder fazer a colonoscopia. Mas pelo que eu entendi já era avançado assim, no início. Pode falar. Doutora, você gostaria de deixar assim, uma mensagem para as pessoas em relação a isso, assim... Uma frase assim meio que resumida, uma ideia que toque mesmo, assim, de conscientização, da importância. Sim. Acho que é importante não ter medo e fazer os exames de prevenção mesmo, e que é totalmente curativo, uma doença totalmente curativa. Então, assim, eu acho que é importante seguir acompanhamento com o médico, né, em caso de qualquer sintoma esquisito, ir no médico para poder prevenir quanto antes, qualquer doença, né? Quanto antes a gente descobre, melhor o tratamento, mais tranquilo o tratamento. Eu queria perguntar uma coisa, a queda do cabelo ainda já está melhorando ou ainda está igual era antes? Isso a André pode falar. Isso. Então fala, amiga. De todos os tipos, cada químio de cada tipo de câncer é diferente. A do câncer de mama realmente cai o cabelo. Porque assim, o que a quimioterapia faz? Ela vai nas células que estão multiplicando rápido. Ela mata as células boas, ela é meio burra. Ela mata tudo que está multiplicando rápido. Ela mata as boas e as ruins. Então, principalmente a da medula, da anemia, cai plaqueta, os glóbulos brancos, dá um pouco, a imunidade cai um pouco. E outra coisa curiosa, o cabelo cresce rápido, né, comparado às outras células, então, por isso, o cabelo cai. Só que hoje em dia a gente tem um dispositivo que, na verdade, põe uma touca que congela. Então, por exemplo, quando a gente está no frio,
os vasos não se contraem para a gente não perder calor, né? A gente faz vasoconstrição, fica branco. Então, é a mesma coisa, põe uma touca gelada aqui, os vasos do couro cabeludo fazem vasoconstrição, então passa pouca quimioterapia pelos vasos do couro cabeludo. Então diminui a queda. Né? E eu acho que a Andréia usou, né, Andréia? Dá sua opinião da touca. Eu usei, realmente, assim, eu acredito, eu aguentei porque eu sou forte, mas assim, realmente é muito gelado, você sente queimar tudo, de gelo mesmo, né? É exatamente isso que a doutora tá falando, e a gente fica com essa touca no período todo da quimioterapia, enquanto a gente está ali. E fica mais tempo, né? Porque tem que ficar antes, congelado. Isso. Depois que a gente passa pelo processo, a gente, assim, a gente é cabelo, cresce, percebe que assim, é de menos mesmo, sabe? As pessoas falavam isso. Mas é tanta coisa, né, André? Na hora é tanta coisa, a gente já sofre tanto, aí a gente, poxa, eu vou perder meu cabelo. Menos uma vale a pena. Mas assim, depois a gente começa a ver que realmente, quando você senta assim, raspa a cabeça, você vê todo mundo raspando, você fala, realmente o cabelo, ele cresce tão rápido, o meu cabelo ele recuperou depois tão rápido, ele veio até mais bonito, veio melhor, porque assim, fica os fiapos, então assim, não cai 100%, eu até fiquei com bastante, né, doutora? Eu até fazia um rabo de cavalo e tudo, eu fiquei bastante, então assim, pra quem quer preservar seu cabelo, eu acho válido como fiz pra mim, mas se fosse hoje, eu deixava, eu iria viver meu processo tranquila, com o menos sofrimento possível, porque é um sofrimento. É sofrida. A touca, ela é sofrida. Ai, meu Deus, será que eu vou... Tem gente que na hora do... Várias pessoas, tira na hora, né, doutora? Tem gente que fica bem, tem gente que... Eu até dormia. E qual é o custo dessa touca? As pessoas é acessível para todo mundo? Eu não sei quanto que tá agora, né? Mas eu acho que varia. R$200 ainda, mesmo preço. Por cada sessão, uma média de R$200. Não reembolsa, né? Então, ela não é reembolsável porque eles alegam que é vaidade, é estética. Ela não é reembolsável, mas é isso que eu tô falando. Se alguém pede a André, você faria de novo? Por conta dessa questão de ser realmente bem dolorosa, eu não faria. Hoje eu não faria, ficaria careca, eu usaria várias perucas, uma de cada cor. Hoje eu usar ruiva, eu usar marrom. Inclusive... Tem peruca mais linda do que o nosso cabelo. Eu não sei se a senhora conhece, mas aqui em São Gonçalo tem um projeto chamado Projeto Rosa, né? Espaço Rosa. E eles fazem várias perucas e dão, né, para os pacientes. É um projeto bem bacana que tem aqui em São Gonçalo. A senhora já ouviu falar lá? Não conhece? Já ouvi falar. Que é bem interessante. Você colocar tem peruca, alguns, então, né? Assim, as pessoas Espaço Rosa, mulheres do peito. Recebem o acolhimento, recebem a peruca, recebem bastante coisas que vai ajudando nesse processo todo aí que é difícil, né? Mesmo eu não tendo passado, a gente sabe que é difícil, espero também não passar. Né, doutora? Sim. Isso. Ó, eu quero muito te agradecer. Não, antes de terminar, tem além da touca, eu tava com essa pergunta na cabeça e acabei esquecendo. Além da touca, tem mais alguma tecnologia que está favorecendo pro bom, assim, como é que é a palavra? Para beneficiar o tratamento, assim, para melhorar, Eu acho que a doutora vai falar da injeção, doutora. Aquela injeção que a gente toma 24 horas depois da quimioterapia, que reduz os efeitos colaterais. Aquela injeção a gente faz parte do protocolo. Ela, a única coisa que mudou é que hoje ela tem um dispositivo que você coloca no dia e ela injeta automaticamente no dia seguinte. Né? E essa injeção, essa injeção, ela reduz bastante os efeitos colaterais da quimioterapia, né, doutora? Não, essa injeção é que a gente fez um pedaço da quimio vermelha, é para você recuperar mais rápido, porque a gente sabe que fazendo a cada 2 semanas tem uma taxa de resposta melhor do que fazendo a cada 3. É só para acelerar a tua recuperação da medula para fazer. Entendi. Isso é mais por conta da eficácia do tratamento mesmo. Mas assim, o que tem mais de novo são drogas até para doença mais avançada, doença metastática. Tem muita droga nova para câncer de mama, né? Tem imunoterapia, tem droga para HER2 low que não tinha aqui, enfim, tem muita coisa nova para doença avançada. A medicina está muito avançada, né?
Porque tem chegado tantas coisas novas, né, de cura mesmo para vários tratamentos. E hoje o câncer, eu sempre ouço falar, as pessoas falando, que o câncer é horrível porque não tem cura. A maioria das pessoas acabam ainda falando isso, né? Que o câncer não tem cura, que a doença né, nomes ruins. E eu já vejo tanta tecnologia chegando agora hoje em dia para tratamento, eu vejo que muita gente consegue se recuperar, né? Eu tenho algumas amigas, não só a André, que passaram por esse procedimento e que hoje estão super bem. Então eu acho que cada tecnologia que chega nova para beneficiar é lucro, né? E muita gente ainda não conhece, por isso que eu perguntei se tinha, né? Para informar para o pessoal, só por esse motivo. O que eu tenho para dizer no finalzinho é que aquilo que a doutora já falou, não tenha medo. Não olhe para os casos de insucesso. Olhe sempre para o caso de sucesso, porque você também vai ser um. Então, é assim que a gente tem que pensar. Porque fulano, porque Beltrano, não, esquece. Olhe sempre para os casos de sucesso. Fulano passou, fulano sobreviveu, fulano tá ótimo. E você também vai ficar. Caso, né, quem tiver com algum parente, algum amigo que esteja nos assistindo, estiver com essa situação próxima, e quem convive com um paciente, que seja otimista, que não olhe para esse paciente como se ele já tivesse morto, com pena, coitado. Ai, câncer, ai. Não, gente. A gente acabou de falar, a medicina está super evoluída, está super avançada. Nós temos muitas chances. Eu não sei estatisticamente, mas eu tenho. Para mim foi 100%. Então, para mim foi 100% de sucesso. Né? Mas depois isso que é importante, André. Você está de parabéns de falar a sua história, para as pessoas saberem de histórias de sucesso, não ficarem só sabendo das histórias tristes, entendeu? E quantas parabéns, porque não é fácil contar, não é fácil. Então, quantos pacientes iguais a André você tem no seu consultório? Eu acho que todas, porque ela é assim com todo mundo. Então, assim, no caso dela, favorece a médica, né? Não, a médica já chega lá motivando, vamos. Não, o caso tudo, mas Andréia também. Já parte da médica, então... É um conjunto. Realmente é difícil, eu imagino que... Não, independente, se fosse outra médica, ela ia ficar curada. Eu imagino que deve ser realmente difícil, deve chegar gente lá realmente com muito medo, muito desesperado, e que mesmo ela com todo o preparo dela, sinta também essa dificuldade de poder. Por isso, mais uma vez, eu venho aqui dizer o quão importante é a equipe multidisciplinar, a gente ter um apoio de uma forma geral, não só do oncologista, como de todas as pessoas, de todos. Da enfermagem, de todo mundo, da recepção, acho que todo mundo é importante. Isso conta muito também. Atendimento é sempre muito bem-vindo quando ele é bom, né? Doutora, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Estou muito feliz aqui da gente estar compartilhando esse momento, da senhora estar nos dando esse privilégio de participar. Eu me senti honrada, né? Principalmente porque eu sou uma iniciante. Me senti muito, muito honrada, doutora, principalmente porque estou começando o podcast não tem muito tempo, né? Então, para você estar no meu canal é maravilhoso. Eu fiquei super feliz quando a Andréia falou que a senhora ia vir participar. Te agradeço imensamente, que a senhora tenha muito sucesso, que continue sendo essa médica que a Andréia tanto elogia e que com certeza tantas outras também devem fazer a mesma coisa. E perder esse pouquinho do seu domingo, que é um dia tão precioso pra gente em família, né? E eu te agradeço imensamente por estar aqui hoje, tá bom? Obrigada, doutora. Então, obrigada a vocês. Eu te agradeço. Que eu já esqueci. A gente gravou aqui uma frase que eu já esqueci, mas a gente vai ler aqui agora pra gente falar no final. Não, já pegou meu celular. Mulher, qualquer? João, cadê a gente corta, não tem problema não, que a gente corta depois. Não, essa parte o pessoal também gosta. Vai, João, qual é a frase? Qual é a frase, falar no final, João? Mulher, você vencerá essa batalha. Até!